Bom dia, meus amigos, muita paz, pedindo a Deus que nos abençoe abundantemente nesta nova semana que está começando, neste nosso estudo de hoje, pedindo sabedoria sempre para entendermos e explicarmos a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos terminar Gênesis 49. E só falta um capítulo para a gente terminar esta parte do curso bíblico. E antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar sobre algumas mudanças, algumas delas foram sugeridas por pessoas do nosso canal. E a maior mudança eu discuti com a nossa colaboradora Helenice Castro, e chegamos a um meio termo para agradar a todos, num curto período de tempo, a gente fazer o melhor uso desse tempo. Então é o seguinte, na segunda-feira nós vamos continuar com o curso de Atos, e daí na terça-feira continua também nossos passos com Deus, que é a revisão. Quando chega na quarta-feira, vai existir uma mudança, que vai começar um novo curso, que é um curso da comparação dos 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, na quinta-feira, nós vamos continuar com Gotas de Luz, que atualmente nós estamos discutindo sobre problemas no casamento, eu não sei quando que vai terminar. Sexta-feira eu descanso e daí no sábado vai começar também o curso novo de Apocalipse. Então, durante esta semana eu vou estar anunciando este horário, que é para que todos tenham a oportunidade de saber quais são as mudanças e o que é que vai acontecer. Mas eu acho que dessa forma vai ficar bem diversificado e vai atender os interesses de todos. Vamos para o nosso estudo de hoje. O título é Enterrar ou Cremar. Vamos começar com aquilo que Deus falou conosco bem no começo. Está escrito em Gênesis 3:19. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Isso aí tem sido muito discutido, porque as pessoas que gostam da ideia de cremação, eles vão dizer para você, mas o corpo cremado pode de qualquer forma voltar para o pó. Muitas vezes esse corpo cremado fica lá dentro da sala da pessoa, naqueles potes maravilhosos. Outras vezes são colocados em alguns lugares especiais. Mas o começo da palavra está falando aí que ele vai retornar para a terra. Aí nós vamos ver Eclesiastes 12:7. Pois então o pó voltará à terra, e o espírito voltará a Deus que o deu. Aí a gente está vendo uma distinção entre o nosso corpo e o espírito. Quem volta para Deus é o espírito. O corpo, que vai se tornar pó de novo depois da putrefação e tudo mais, volta ao estado de pó e faz parte de toda a natureza criada por Deus. E nós estamos também estudando que Abraão, bem no comecinho, ele comprou uma terra que reservou essa terra para sepultar os membros da sua família. E nós estamos estudando essa parte de Gênesis e faz parte da nossa lição de hoje, que nós vamos ver a seguir. Mas daí nós podemos analisar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado e lá estava ele na cruz. E ninguém requereu o corpo de Jesus até que José de Arimateia, que era um homem de muita influência, conseguiu convencer as autoridades de deixar que ele
retirasse o corpo de Jesus e levasse para ser sepultado. Então, assim José de Arimateia fez e sepultou Jesus na sua catacumba, no lugar especial que ele tinha reservado para si. Então, Jesus foi sepultado numa, vamos dizer, numa catacumba emprestada por José de Arimateia. Lendo para vocês Mateus 27, versículos 59 e 60. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Aí está a descrição do sepultamento de Jesus. Naquela época era de costume, principalmente para as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, serem sepultados não embaixo da terra, mas ao topo da terra. Então, o sepultamento em caverna era muito comum. Eles enrolavam o corpo, uma espécie de faixa, e depois tratava com especiarias para o mau cheiro e por causa dos animais, e deixavam lá. Hoje em dia, de acordo com a lei, a gente pode escolher sepultar a pessoa da maneira cristã, como se chamavam antigamente, colocando a pessoa embaixo da terra, ou optar pela cremação. A cremação é sempre mais barata e mais conveniente, mas nós sabemos que a cremação envolve queimar, incinerar o corpo. E muitas pessoas são contra a cremação, porque na Bíblia também fala que os corpos eram incendiados em caso de depravação, quando as pessoas cometiam pecados horrendos que eram abomináveis a Deus. Vamos ver também Levítico 20, 14, que diz: se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela comete uma perversão, o homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Está vendo aí de novo? O fogo é considerado a eliminação da perversidade humana. Isso, no entanto, não está significando que existe uma proibição à cremação. Mas em toda a Bíblia a gente também não encontra nada a favor da cremação. Fazer a cremação como algo para o bom cristão. Não, nós encontramos esse outro lado, que é retornar o corpo para a terra, para que se torne pó novamente. O apóstolo Paulo, ele comparava o nosso corpo com uma tenda. E quando a gente está ali habitando essa tenda, a tenda está toda preenchida. E aí, quando a gente deixa essa tenda, ela fica totalmente vazia. Isso acontece porque quando a gente morre, a gente já não tem mais este corpo que é a tenda. Mas então o nosso ser vai adquirir uma forma espiritual que é totalmente diferente disso que vocês estão vendo aqui. Se a pessoa for cremada, o que é que vai ocorrer quando Jesus voltar? Não sei, porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que quando Jesus voltar, os mortos, eles ressuscitarão das suas catacumbas, não é? Mas eles ressuscitarão em um corpo diferente, no corpo espiritual. Mas é como se todos os corpos estivessem vivendo como eu estou vivendo agora. A pessoa vai olhar, vai achar que a pessoa está vivendo no seu corpo material, como aconteceu quando Jesus ressuscitou. Mas na verdade não era exatamente o corpo material, mas um corpo glorificado que Jesus estava
usando, era o corpo já espiritual, porque ele tinha materialmente falando morrido. Então vou ler aí para vocês 1 Coríntios 15:32, que está escrito: pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Essa transformação significa que a pessoa morre e é transformado no corpo espiritual se a gente estiver vivendo aqui na Terra. Então não é o nosso corpo material que vai estar na presença de Deus, mas o nosso corpo espiritual. Continuando, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. É o que eu acabei de falar para vocês. Aí eu vou ler para vocês Daniel 12:2, que está escrito: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Aí é o fato de que quem está com Jesus vai ressuscitar diante dele. E quem está com o Satanás vai ressuscitar diante do Satanás. Essa é a lógica dos fatos, falando português claro para todo mundo entender. Então agora vamos rapidinho à palavra de Deus para conferir Gênesis e daí eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis, capítulo 49, versículos de 28 a 33. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Com a morte de Jacó vai ocorrer o sepultamento dele. José liderando os irmãos, eles vão cumprir 100% os desejos de Jacó. Outra coisa que nós observamos na leitura, não sei se vocês observaram comigo, é que no final é que Jacó ele não vai dizer que ele vai retornar a Lia ou a Raquel, que são as mulheres da sua vida, principalmente a Raquel, que era a mulher que ele amava. Não, ele vai falar que ele vai morrer e vai retornar aos seus antepassados. Isso mostra para nós o desapego dos laços materiais que já estava acontecendo em Jacó. Que quanto mais a gente aproxima de Deus, a gente tende a deixar esses vínculos terrenos, os amores terrenos e tudo mais, e a gente se preocupar mais com as coisas eternas. E eu acho que isso já estava acontecendo com Jacó. Vocês viram que esse pequenino final deste capítulo não tem muito a explicar sobre Gênesis, mas sobre a ideia do sepultamento. Aí nós vimos a ideia de que no começo foi dito que a gente volta para o pó da terra, a gente se transforma em pó.
Mas aí Jesus vem e diz: deixe os mortos enterrar seus mortos. Como é que a gente pode analisar isso? Será que Jesus estava dizendo que a gente tem que deixar os nossos mortos lá e ir simplesmente pregar o Evangelho? O que é que vocês acham? Lendo para vocês Lucas 9, 60 e depois 62. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, esse não está apto para o reino de Deus. Vocês observaram que Jesus é totalmente contra o nosso apego à matéria. A gente tem que estar cada vez mais desapegado da matéria. Mas um outro fato a considerar sobre isso é que Jesus estava naquele momento chamando os apóstolos para segui-lo. E veja que Jesus tinha um período muito curto de tempo para ensinar os apóstolos a Boa Nova, para que os apóstolos repassassem para as nações. Veja que por causa disso, Jesus não teria tempo de esperar que ninguém fosse enterrar os mortos, vocês me entendem? Então, nesse caso, era um caso especial. Ele ordenou que deixasse que os mortos enterrassem seus mortos. Quem são os mortos? Os mortos somos todos nós, pecadores, porque quanto mais no pecado a gente está, mais mortos para Deus nós estamos. Então nós temos que analisar isso, que não era deixar o corpo jogado lá e ir seguir Jesus, mas que alguém iria tomar conta desse corpo, as outras pessoas. Aí sobre o arado, vamos supor que isso aqui é a minha plantação e eu estou com uma máquina de arar aqui e eu sou suposta a dirigir essa minha máquina em linha reta, para que toda a plantação, vamos supor, eu estou plantando milho, para que toda a plantação do milho vai ser em linha reta. Mas se eu ligo o trator e começo a olhar para trás, como é que esse meu trator vai funcionar? Ele não vai em linha reta mais, ele vai começar a fazer zigue-zague, vai começar a fazer curvas, e muita coisa pode acontecer no caminho, porque eu não tenho visão de nada à minha frente. Então, Jesus está dizendo que pessoas assim não estão aptas para o reino de Deus. Porque as pessoas aptas para o reino de Deus, para receber a salvação, elas têm um interesse comum, que é seguir Jesus Cristo. E seguir da melhor maneira possível. Lendo para vocês Deuteronômio 21, 22. Se alguém cometeu um crime e merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore. Aí continuando o versículo 23. Não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. A palavra está dizendo que quando a pessoa for executada, pendurado numa árvore, não se deve deixar o corpo ali, mas sepultá-la imediatamente. Isso nos mostra qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer que nós façamos com os restos mortais. Agora, no que diz respeito à cremação, realmente, como eu já disse, não existe proibição, mas também não existe nenhuma palavra de Deus nos aconselhando a fazer isso.
Tudo que nós lemos a respeito de colocar fogo num corpo é para um corpo que estava cometendo algo assim de muita depravação. Então nós temos que analisar isso. Desculpem, amigos, mas houve um erro nos vídeos finais e daí, sem tempo, eu tive que colocar este vídeo com visual para vocês aqui da minha área. Que vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Deus, que seja maravilhoso, uma semana maravilhosa também, cheia de paz, felicidades e muita prosperidade. Bom dia, amigos.